livro de Atos, capítulo 2, no seu versículo 42. Ao irmão também que nos trouxe, que Deus abençoe. Vida, família. Versículo 42. Quem encontrou diz amém. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. E você diz glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Podeis sentar. Atos capítulo 2 é conhecido também por mostrar a fundação da igreja pela primeira vez, o dia de Pentecostes, que não marcou só a fundação da igreja, como também nesse evento abriu-se as portas do evangelho aos gentios, isto é, aquele povo que não era judeu, isso é, nós. Esse capítulo, a partir do 42, também mostra como era a vida, o culto, a sociedade dos primeiros cristãos primitivos. Eles são lembrados pela sua característica, a devoção e ao ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, que aqui é a ceia, e as orações. O texto mostra que eles viviam em unidade. Eles compartilhavam tudo o que tinham, vendiam seus terrenos, vendiam suas posses, distribuíam dinheiro conforme a necessidade de cada um. Eles não tinham mão errada em ofertar na casa de Deus, tampouco em ajudar o necessitado do meio deles. O texto também destaca o temor, a reverência que os irmãos tinham, os sinais e milagres que eram realizados por intermédio dos apóstolos, aqueles pelo qual Jesus deu autoridade para liderar o povo de Deus. A alegria na adoração e o crescimento da igreja com o Senhor, Deus acrescentando dia após dia os novos convertidos conforme o esforço da igreja. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 20, que a igreja está fundamentada no edifício dos profetas e dos apóstolos, do qual o edifício que os apóstolos construíram, edifício esse que Cristo é a pedra de alicerce principal, pelo qual a casa do Senhor cresce para ser santuário dele. A palavra ensino aqui, do grego didaquê, é o ensino da palavra de Deus. Simplesmente é o ensino dos apóstolos à igreja. Ou seja, todos nós estamos fundamentados nos ensinos de Jesus, que de Jesus passou para os apóstolos e dos apóstolos passou para nós. Então os primeiros ensinos dos apóstolos foi o que fez a igreja crescer como um organismo. O livro de Atos nos mostra Pedro como pregador dos judeus. O livro de Atos nos mostra Paulo sendo pregador dos gentios, plantador de igreja. O livro de Atos nos mostra também Tiago, que liderou a sede em Jerusalém e ajudou ela a crescer no local. Nós temos também João, discípulo amado, que ajudou a expandir a igreja na Ásia. Enfim, muitos homens de Deus que contribuíram para o edifício da obra de Deus. Não só esses, mas também os discípulos dos apóstolos, aqueles que vieram depois dele. A igreja primitiva deixou suas marcas.
A igreja primitiva deixou sementes que resultaram no bom cristianismo que nós temos hoje. A igreja atual, ela é um modelo da igreja de antigamente. A igreja primitiva, ela é o espelho, ela é a vitrine, ela é o manual, o modelo para a igreja que temos hoje. Tudo que sabemos hoje de doutrina, de costume, de tradição, tudo isso sabemos, porque antigamente esses homens estabeleceram esses marcos. Provérbios 22, 28, não removam os marcos antigos que puseram seus pais. A palavra grega aqui, que a gente leu no início, perseveraram, essa palavra no original pode significar constância, ser fiel a alguém ou a algo. Então essa palavra perseveraram, isso quer dizer que depois que Pedro prega, mais de 3.000 almas se convertem. Quantas são? 3.000 almas. Logo em seguida, Lucas registra que eles perseveraram, ou seja, ficaram firmes, ficaram fiéis aos pés dos apóstolos. A igreja moderna deixou, infelizmente, e quando são muitos, não são todos, muitos deixaram de lado, muitos se esqueceram desses marcos que esses homens plantaram. Muitos têm se esquecido, muitos têm se perdido e deixado de perseverar nesses marcos, deixaram de perseverar nessas sementes. Mas nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós precisamos ficar firmes e constantes nos marcos, nas raízes, nas sementes que esses homens de Deus deixaram. E aí, querido, no texto nós temos alguns limites que eles colocaram. A Bíblia diz que eles têm aí a doutrina, a comunhão, a ceia e a oração. Mas além desses 4, tem muitos outros que a igreja precisa continuamente resgatar. E é isso que eu vou falar aqui hoje. Em primeiro lugar, se você ler a Bíblia a partir do Novo Testamento, você vai perceber que a igreja primitiva lutava contra falsos ensinos. Ela lutava contra o quê? Falsos ensinos. Olha o que a Bíblia diz, 1 João 4, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm se introduzido no mundo. 2 João capítulo 1, versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo. Esse é o enganador e o anticristo. Judas capítulo 1, versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram no nosso meio e transformaram a graça de Deus em libertinagem, negando o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Se nessa época já havia falsas mensagens, se nessa época já havia falsos ensinos, ímpios que queriam enganar a noiva do Senhor Jesus, quanto mais hoje. Ei, olha para cá. Se nós não continuarmos nesse marco, nós seremos enganados. Você abre a internet, você abre o YouTube, você abre o Instagram, você abre o TikTok, e o que você mais vê são falsas mensagens, são falsas doutrinas, falsas revelações que não vieram de Deus, e muitos têm se enganado. Certa feita Jesus disse assim: vai haver tantos falsos cristos, que se possível até os escolhidos seriam enganados. Então o Espírito Santo quer que tenhamos discernimento de espíritos. Nós precisamos pedir a Deus para que nos revele e nos ajude a discernir quem é e quem não é.
A Bíblia nos mostra que Moisés tinha discernimento para discernir quem era e quem não era no meio do povo. Precisamos pedir a Deus discernimento. É uma realidade que poucos falam. A inteligência artificial cresce a cada dia e domina a internet. Hoje você não sabe o que é verdade e o que é falso, diferenciar o real do irreal. E é aí que vem as fake news. E eles aproveitam o ensejo e colocam as falsas mensagens, os falsos cristos, mensagens que não tem nada a ver com o evangelho que conhecemos. Deixa eu te dizer uma verdade nessa noite: fique com aquilo que a Bíblia diz. Se você pode, levante a sua Bíblia comigo. Fique somente com aquilo que a Bíblia diz. Jesus está nos despertando essa noite. Fique somente com aquilo que a palavra diz. A Bíblia nos mostra que a palavra é o nosso escudo, que a palavra é espada, que a palavra é refúgio, que a palavra que é luz para o nosso caminho. Fique com aquilo que a Bíblia diz. Não se iluda com o mundo, porque o pai da mentira é Satanás, e Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo. Então cuidado. Estão dizendo aí, nos chamando de fanáticos. Saiu uma notícia agora que o pagamento com a aproximação da mão já chegou aqui. Você sabe os comentários que você mais vê são crentes abrindo seus olhos. Jesus está voltando e estão nos chamando de fanáticos. Só que naquele grande dia eles verão que nós não somos fanáticos. Naquele grande dia eles verão que eles perderam muito tempo xingando o povo de Deus, ao invés de se converter e voltar para o caminho. Fiel é Jesus, que não mente para a sua igreja. E se tem uma promessa que ele deixou marcada, salva com certeza, é a promessa da vida eterna. A inteligência artificial vai passar, esse mundo vai passar, céu e terra vai passar, o inferno vai passar, mas tem uma coisa que não vai passar, é a igreja. Jesus disse: passará céu, passará terra, mas a minha palavra não passa. A minha palavra não passa. Rapidinho, duas das heresias que assolavam a igreja primitiva eram o gnosticismo e o arianismo. A primeira foi a que mais deu dor de cabeça para João. Foi esse o motivo que ele escreveu o Evangelho e suas 3 cartas. O gnosticismo cria que Jesus não tinha um corpo físico, fazendo-se desnecessária a santidade. E parece que isso não mudou, tem muitos desses hoje em dia. E o arianismo, que dizia que Jesus não era um Deus eterno e uma criatura criada pelo próprio Deus. Ou seja, teve um momento que ele não existia. Isso é mentira, isso é heresia. E hoje existem muitos movimentos que pregam essas mesmas coisas, e que às vezes entram na sua casa, batem na sua porta, estão no seu celular. Mas hoje o Espírito Santo está nos despertando. Ele hoje está despertando o povo de Deus, para que nós venhamos ter mais discernimento. Levante a mão que eu vou profetizar. Receba discernimento da parte de Deus. Em segundo lugar, a igreja primitiva tinha o costume da oração. Atos 1,14. Todos estes oravam juntos. Maria, mãe de Jesus, seus irmãos e os discípulos.
Atos capítulo 3, Pedro e João sobem ao templo para orar às 3 horas da tarde. Atos capítulo 4, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam orando. Atos capítulo 10, meio-dia, Pedro subiu para o terraço para orar. Ei, sabe o que mantém a igreja de pé? Não é a mega estrutura dela, não é o que entra e sai. O que mantém a igreja de pé é oração. Vou provar na Bíblia. Atos capítulo 12, prendem Pedro na prisão, principal líder da igreja. E Pedro na prisão dorme, porque quem conhece o Deus que guarda até na prisão dorme. Ei, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava sem pastor, estava sem liderança. Eles não foram para o WhatsApp fofocar, eles não entraram em desespero, eles não pensaram em procurar outra para congregar. Sabe o que a igreja fez? A Bíblia diz que eles começam a orar, a Bíblia diz que eles dobram o joelho. Sabe o que acontece? Pedro é liberado da prisão. Sabe o que é isso? É a força da oração do povo de Deus. É isso que mantém a igreja de pé. Martinho Lutero disse que a oração é o suor da alma. Muitos têm deixado de orar. Não ora, prega, não acontece nada. Canta, não acontece nada. Lidera, dirige, não acontece nada, porque falta oração. Ore. Seu celular quando descarrega, o que você faz com ele? Bota para carregar, não é? Pronto. Que a sua bateria esteja sempre carregada. E como é que eu carrego, pregador? Dobrando o joelho. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. Pois é, eu também tenho. Mas a Bíblia diz, olha isso aqui interessante. A história diz que o judeu ora 3 vezes ao dia. A história diz que o muçulmano ora 5 vezes ao dia. Mas a Bíblia diz que o crente, Paulo vai dizer que ele ora sem cessar. Sabe o que é isso? Você ora aqui, você ora em casa, no trabalho, lavando prato, lavando roupa. Você ora sem cessar, porque você não pode ficar nem um minuto sem oração. Fique íntimo de Deus o quanto você puder. Fique íntimo de Jesus o quanto você puder, porque Jesus está voltando. É uma realidade que muitos não têm falado, mas Jesus está voltando. Ele não vai voltar para buscar uma igreja doente. Ele não vai voltar para buscar uma igreja descarregada, anêmica, açucarada, diabética. Não, Ele vai voltar para buscar uma igreja cheia da palavra, cheia da oração, cheia da intimidade. Precisamos continuar orando. Algumas pessoas desprezam o valor da oração, e às vezes quando oram pensam que é status. Sabe como é? A pessoa está no quarto, está cantando, está louvando, sentindo a presença, e de repente a lágrima começa a cair. Ela abre o TikTok, abre a live. Oração não é status, oração é necessidade. Jesus disse: quando for orar, fecha a porta do quarto, entra com seu pai em secreto, porque o pai que fala com você em secreto, no público vai recompensar você. Dê valor ao quarto fechado. Dê valor àquele momento que ninguém vê. Dê valor àquele momento que você ora e ninguém tem que saber do que você está orando. É isso que Deus quer. Até na cruz o nosso Jesus orou. Sabia disso? Pai,
perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Isso é oração. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é oração. Pai, está consumado. Isso é oração. Até na cruz o nosso Senhor Jesus orou. E nós, às vezes, não queremos orar. Mas a oração, ela é uma necessidade dos nossos dias. Saiu uma pesquisa que aquelas pessoas que mais oram e leem Bíblia são as que mais vivem. Até a ciência comprova o benefício da oração. E como é que eu oro? Seja sincero. Oração não é monólogo. Oração não é um rádio. Oração não é podcast que você entra e fala 2 horas sem deixar o outro falar. E sabe quem é o outro? Espírito Santo. Fale menos, ouça mais. Porque antes de você abrir a boca, ele já sabe o que você vai pedir. Na verdade, você nem precisa abrir a boca, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós através dos nossos gemidos. Tem dias que nem ficar de joelho tu vai aguentar. Tem dias que nem orar tu vai querer. Mas aí tu vai entender que tu precisa. Tu vai entender que partir para a oração não é que nem empresa que você vai bater o cartão, coloca o dedinho. Oração é uma necessidade. Se você não orar, você morre. Se você não orar, você peca. Se você não orar, você cai. Se você não orar, você volta para aquela velha natureza que ficou no batismo. Você sabia que dentro de nós tem 2 naturezas? A do velho homem e a de Cristo. Espiritualmente ela morreu, mas se você não alimentar a sua nova natureza, a outra vai ressuscitar. Ore. No trabalho, na sua casa, no Uber, no transporte público, porque Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os cantos dessa terra. O salmista disse: se eu subir, o Senhor vai estar lá. Se eu descer, o Senhor vai estar lá. Em todo o canto podemos invocar o nome do Senhor. Em terceiro lugar, a igreja primitiva pregava a palavra. Atos 6. E quanto a nós, apóstolos, nos consagraremos à oração e à palavra. Atos 6:10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Atos capítulo 8. Os que foram dispersos pregavam a palavra por toda parte. Sabe qual é o texto áureo de Atos? Capítulo 1, versículo 8. Vocês serão as minhas testemunhas, começando pelo Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês serão as minhas testemunhas. Precisamos entender que a base do evangelho é a pregação. Hoje querem colocar o louvor acima da palavra, o show acima da palavra, o entretenimento acima da palavra. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia mostra que os profetas pregaram. A Bíblia mostra que os apóstolos pregaram. A Bíblia diz que até os anjos pregaram. E nós temos que pregar. Seu dever é pregar o evangelho.
E não adianta daquela desculpa esfarrapada conhecida: eu não prego porque eu não tenho dom. Mentira, irmão. Quem falou na Bíblia que pregar é dom? Pregar não é dom, não é talento. Pregar é ordem universal. Marcos 16:15: ide por todo mundo e preguem. Conhecimento é dom, discernimento é dom, sabedoria é dom, mas pregar o evangelho é ordem. Eu não estou falando de ministério de pregação, eu estou falando de evangelismo. Eu estou falando de você ir lá na Manancial e comprar folheto para evangelizar. Eu não estou falando de pregar para ter agenda, ministério, não. Já tem quem faça isso. Eu estou falando de pregar como sua obrigação de crente. Você atravessar a rua e ir lá do outro lado e falar para alguém: Jesus te ama. Eu estou falando de você chegar no WhatsApp e ao invés de mandar coisas que não edificam, você falar: ei, Jesus te ama. É isso. Esse é seu papel como igreja. Teve um show recente aí e a maioria dos argumentos é: não, eu vou lá para evangelizar, eu vou lá para falar de Jesus. Irmão, tem gente que não fala de Jesus nem pro vizinho, vai falar para ímpio. Seu dever é pregar. Já viu aquela frase bonitinha? Quando for pregar, se necessário, use palavras. É bonitinha, mas não é bíblica. Pregação é falada. Ah, pregador, mas eu não sei falar. Faz como Moisés, irmão. Fala para ele: ó, Deus, eu não sei falar não. Pronto, está resolvido o problema. Deus vai falar através da sua boca. Ah, pregador, eu não sei falar, eu sou gago, não sei o que. Não tem problema. Faz igual Jeremias: sou menino, não sei falar. Não tem problema não, Jeremias. Abre a boca que eu vou te dar o rolo para você comer, e sou eu que vou falar na sua boca. Ah, mas eu sou tão pequeno, será que vão me ouvir? Jeremias perguntou: quer ouçam, quer deixem de ouvir, você vai pregar a minha palavra. Ah, mas eu sou menino, eu sou novinho, não sei falar. Não tem problema, abre a boca e come o rolo que eu te dou. Abre a boca e deixa eu encher a sua língua. O Espírito Santo quer que a gente hoje saia daqui mais fortes, mais capacitados, mais ousados. E não tenha medo de pregar o Evangelho, porque justamente na igreja primitiva pregaram o Evangelho. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Os profetas traziam as mensagens de Deus, e o que aconteceu com eles? Isaías cerrado ao meio, Ezequiel jogado num poço, e por aí vai. Os apóstolos, todos eles dilacerados. Relatos da história dizem que os romanos matavam os nossos irmãos por pregarem a verdade do Evangelho. João, lançado num tacho de óleo fervente, não resolveu. Lançaram na prisão, não resolveu. Por quê? Porque queriam a todo instante matar a palavra, matar o Evangelho. Já viu aquela música? A perseguição não parou a igreja. O Coliseu cheio de leões e feras não parou a igreja. E não é agora que vão conseguir parar a igreja. Me dói o coração quando eu lembro dos irmãos. Relatos mostram que famílias inteiras, bebês recém-nascidos, entravam nas arenas romanas. E os leões, ursos, tigres, leopardos partiam para cima deles.
arrancavam suas cabeças, devoravam bebês recém-nascidos. E mesmo assim, relatos dizem que eles ficavam de joelhos louvando, e o louvor deles abafava a multidão da arena. E nós hoje não queremos falar de Jesus, desvalorizando a semente que foi plantada. Mas hoje Jesus te dá coragem, a mesma coragem que Ele deu para Pedro, Tiago, João, Paulo e outros, Ele te concede também. A mesma coragem que Ele deu para esses homens de Deus, Ele também concede. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A Bíblia te dá, Deus te dá força, coragem e ousadia para você falar do nome dEle. Precisamos pregar. Romanos 10,14. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Receba hoje coragem para falar do nome dEle. Já te aviso, não precisa muito. Sabe qual é o nosso lema pentecostal? Nossos avós já sabiam. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza e leva para o céu. Jesus cura, Jesus salva, batiza e leva para o céu. Não precisa muito, não precisa saber muito. Você só dizer que Ele ama, que Ele cura, que Ele salva, que Ele batiza, que Ele transforma, que Ele arrebata, já é o suficiente. E Deus vai falar pela sua boca. Em último lugar, a igreja buscava o poder de Deus. Atos 2,4. O que acontece aqui é que Jesus sobe. Atos capítulo 1. 40 dias se passam, Pentecostes, na tradição judaica. Eles passam 40 dias, Jesus ensina. Sobra 10 dias. E eles oram. Eles oram por 10 dias. No primeiro dia eles oram: Jesus, manda o teu Espírito Santo. No segundo, Jesus, manda o teu Espírito Santo. Terceiro dia, manda Jesus o Espírito Santo. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, por aí vai. No 10º dia, entra Atos 2. E aconteceu que enquanto estavam todos assentados, veio de céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Para cada um deles eram repartidas línguas como que de fogo, e o Espírito Santo lhes concedia a cada um que falassem. Versículo 4: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E como é que eu sei, pregador, que eu estou cheio do Espírito Santo? Quando acontece com você o que aconteceu com eles, eles estavam orando, e onde tem presença tem barulho, porque a Bíblia diz que quando Deus entrou, o Espírito Santo entrou, ouviu-se do céu um som de vento, som de barulho, som de céu. E as línguas que eles falavam eram línguas repartidas como que de fogo. Por que fogo? Porque fogo queima, fogo se alastra. Sabe aquele fogo que você sente quando está louvando, quando está orando? É o Espírito Santo enchendo você. Sabe quando você sente aquela coisa que tem vontade de você pular, falar, gritar? É normal. É o Espírito Santo enchendo o vaso. E por que eles buscavam o poder de Deus? Para pregar o Evangelho. Não, pregador, eu aprendi que a gente busca o poder é para gritar, é para pular, é para quebrar tudo no culto. Calma. Eles buscavam o poder de Deus para anunciar o Evangelho. Vou provar na Bíblia. Atos capítulo 1. Jesus está quase subindo.
Ele diz assim, ó: vão ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Depois ele diz: para que vocês sejam minhas testemunhas. Não, pregador, mas e o mover? Sim, eu acabei de falar. Eles estão cheios, o Espírito Santo entra e eles falam em línguas. Eles sentem aquele fervor na alma. Entenda, o poder de Deus na sua vida não é para você quebrar tudo no culto, não é para você sair marchando com a mente aérea. Isso são apenas reações do seu corpo. Isso são apenas reações, é normal. E cada um reage de uma forma. Perceba que o texto diz que o Espírito concede a cada um individualmente. Alguns choram, alguns gritam, alguns pulam, alguns caem, é normal. Alguns falam em mistérios. Mas o fato é que o poder de Deus é para a pregação do Evangelho. E como saber se eu estou pronto, pregador? É simples. Se você fala de Jesus e sente o poder dele em você, e você sente essas reações que eles sentiram, é sinal que você está pronto para ser uma brasa viva de Deus sobre essa nação. Se você sente tudo isso que eles sentiram, é sinal que você está pronto para ser um profeta de Deus para essa nação. É sinal que Ele vai usar você para a sua família. É sinal que Ele vai usar você para o seu bairro. É sinal que Ele vai usar você para a sua vizinhança, no seu trabalho, no seu colégio. É sinal que Ele vai usar você. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, que a palavra da cruz é o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus. Você ouve a história da cruz todo dia, e muitos não entendem o significado real dela. Jesus não morreu na cruz apenas para te tirar do pecado e para te dar a vida eterna e para ser amigo de Deus de novo. Não foi só por isso. Ele morreu na cruz também para simplesmente demonstrar o seu amor. Quer que eu prove? Eu provo. João 3,16, todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse acesso à vida eterna. Deus amou o mundo, ação, que deu o seu Filho, reação. Sabe o que é isso? Ele acreditou e amou tanto você, que Ele foi capaz de dar seu único filho. Eu não tenho filho, mas quem tem sabe que ter um filho já é uma preocupação. A gente sempre se preocupa com eles. Imagine Deus Pai ter só um único filho. Quem é pai ou mãe de filho e tem um filho só sabe. Filho único praticamente é ser alguém de ouro. Mas Deus amou tanto o homem, ele não merecia. Nós não merecíamos o amor de Deus. Você que está sentado hoje aqui não merece o amor de Deus. Não merecia, melhor dizendo. Mas um homem subiu naquela cruz e disse: está consumado. Paguei a fatura. Não existe mais débito, não existe mais dívida. Na cruz do Calvário Ele pagou todas aquelas dívidas. É por isso que o diabo tem raiva de você. É por isso que o diabo quer tragar a sua família. É por isso que ele quer tirar você da igreja. Porque ele sabe que sobre você existe um selo que homem nenhum consegue tirar, que diabo nenhum consegue tirar. É isso.
é o poder de Deus. E hoje Jesus nos trouxe essa palavra para que nós continuássemos buscando e mantendo esses princípios da palavra. E Deus quer fazer algo novo no meio do seu povo. Escute, isso é muito sério o que eu vou dizer aqui. Existem algumas pessoas que pensam que estamos vivendo um grande avivamento de modo geral. Individual sim, universal não. Deus ainda tem algo muito maior para fazer no meio do povo, no Brasil, através de nós. Mas para isso acontecer, Ele vai requerer mais da gente. Por que Ele quer que a gente ore tanto, jejue tanto? Porque Ele quer fazer algo muito maior. A quem mais é dado, mais se cobre mais. Porque é o próprio Espírito Santo que faz isso. E para a gente encerrar, Joel 2:28 foi o texto que Pedro usou na pregação dele. E acontecerá que depois disso, depois o que? Do arrependimento, da reflexão. E acontecerá que depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê que ela não cessou? Que ela continua se cumprindo? Essa palavra ainda continua se cumprindo. E vai continuar se cumprindo até o dia do arrebatamento. Só quem crê nisso, fique de pé comigo, por favor, com a permissão do pastor. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero orar por aqueles que estão fracos. Eu quero orar por aqueles que se sentem incapacitados, encorajados. Eu quero orar por você que se sente incapaz de realizar algo, seja físico ou espiritual. Nessa noite, Deus vai te dar mais coragem. Nessa noite, Jesus vai te dar mais poder, mais ousadia, para continuar representando o seu reino. Se você sente essa necessidade, vem até aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Vem até aqui, eu vou orar por você. E Jesus vai desbloquear mentes aqui hoje. Jesus fala no meu coração que Ele vai destravar mentes aqui essa noite. Jesus me revela que cativeiros espirituais vão ser quebrados aqui. Mentes que estavam travadas, Jesus vai destravar. Meu Deus, é algo tremendo. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos e comece a orar aí nesse momento. Pastor, se o senhor puder, coloque um pouco de óleo ungido e passa a mão pela cabeça deles. Quem está lá no canto, estenda sua mão para cá, porque eu vou orar por essas vidas aqui agora. E Jesus vai tratar com essas almas. Até quem estiver lá ou quem estiver do lado de fora, Jesus vai alcançar também. Meu Deus, nós estamos aqui reunidos agora. Jesus, eu preguei a sua palavra. Jesus, eu preguei aquilo que o Senhor mandou. Meu Pai do céu, eu preguei para aquilo que o Senhor havia mandado eu pregar. Jesus, eu vim aqui com toda sinceridade e eu estou disponível para que o Senhor ministre esses corações. Pai, eu oro agora para que o Senhor venha desbloquear mentes. Eu oro agora para que o Senhor venha destravar psicológicos. Meu Deus do céu, lança por terra crise de ansiedade. Lança por terra toda depressão, tristeza profunda, mágoa, iras que estavam guardadas, pelejas, contendas. Desfaz agora, Deus. Eu oro agora, Pai, para que o Senhor entre na mente de cada um aqui agora, como prova de que o Senhor está aqui. Faz algo tremendo agora na vida deles, como evidência de que o Senhor está tratando com eles. Faz um renovo na vida deles.
Quem não falava mais em línguas vai voltar a falar em línguas agora. Quem não tinha mais dom vai receber dom agora. Dom do conhecimento, dom do discernimento, dom da sabedoria, dom da palavra. Vai receber agora. Vai receber unção, vai receber a presença, vai receber o poder de Deus. Pai, eu oro agora, perdoa os nossos pecados. Pai, perdoa as nossas almas. Nós pecamos e não percebemos. Nós murmuramos e não percebemos. Jesus, faz a gente perceber que precisamos de um tratar contigo. Lava as nossas almas, porque queremos ir para o céu. Nós queremos ir para o céu, Jesus. No céu não vai entrar bagagem, no céu não vai entrar pecado, no céu não vai entrar problema. Oh Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu Pai do céu, continua abençoando os meus irmãos, tratando a alma deles. No nome de Jesus, Pai, pega toda a sujeira, todo acúmulo, lança por terra agora. Pessoas que não conseguiam dormir, vai voltar a dormir. Remédios que a pessoa usavam para dormir, vai ter que tirar o remédio, porque Jesus vai entrar. O demônio operava na família, Deus vai tirar. Laço de feitiçaria, laço de morte, Jesus vai quebrar agora. Eu sinto cadeias de morte quebrando agora. O sepulcro vai ser fechado. Não vai ter morte na sua família. Não vai ter luto, não vai ter velório na sua casa. Não vai ter morte. Lança por terra agora, Pai, todo mal, toda brecha do diabo, no nome de Jesus. Pelo poder dessa palavra, pelo poder que há no teu nome, continua lavando o nosso ser. Quem toma posse, diga glória a Deus. Quem toma posse, diga eu recebo essa palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um aqui nesse lugar. Que Deus abençoe esse bairro, esse ambiente, a liderança, a vossa liderança, o pastor Alex. E que vocês nunca se esqueçam do que Jesus fez por vocês na cruz do Calvário. É por causa dele que estamos aqui. Deus abençoe no nome de Jesus. E desde já eu repasso o microfone. Deus abençoe a cada um dos irmãos no nome de Jesus.